já tá bom. Bem, meus irmãos, o nosso palestrante hoje é nosso irmão Odilon Bezerra, da sala 11. E a gente sempre agradece quando ele consegue encontrar o seu tempo e nos trazer uma mensagem espírita. E a gente fica muito contente porque não é apenas uma mensagem espírita, é uma mensagem de vibração, que nos contamina, que nos ajuda e que nos mostra, nos revela até um outro sentido, até um outro significado daquilo que muitas vezes nós já sabemos. Já estou agradecendo de antemão a presença do meu irmão e mesmo sem ouvi-lo. Obrigado por sua mensagem. Amados irmãos e irmãs de jornada, Namastê. Querido Ari, eu que sou profundamente grato a esta casa, a todos que aqui trabalham na direção, a todos que fazem parte do trabalho comigo, a todos que aqui vêm se tratar, porque sozinho é difícil. Nós somos uma espécie muito engraçada. Se ficarmos completamente isolados, sem ter com quem falar, enlouquecemos. Mas em comunidade começamos a criar atrito e nos odiamos. Ainda estamos vivendo esse paradoxo. Mas já estamos na vertente mais favorável, de exercitar mais a questão do amor e aproveitar a presença do outro, do que se incomodar com o defeito que ele tem, por ser capaz de ver que somos também detentores de defeito e que precisamos que o outro seja tolerante, assim como nós. É por isso que estamos aqui numa casa como essa, eivados de defeitos, eivados de culpa. Mas se não fosse elas e as dores que elas trouxeram, não chegaríamos a esse ponto agora. Faz parte da jornada. É uma bênção. No domingo passado, bem cedo, eu estava sentado lá atrás. E antes de iniciar o trabalho, então o Ari acenou para mim. E aí, me aproximar dele, ele pegou ali todo o seu trabalho, sua organização, aí apontou assim e falou: olha, podemos fazer esse trabalho? É para quarta-feira, 15 horas. Podemos fazer? Preciso agradecer. Naquele momento ele me semeou um tema. Somos todos semeadores. Naquele momento ele semeou em mim um tema, uma ideia. Levei para casa. Mas pensei, eu vou buscar a semeadura de todos que puderem. E aí, no momento que Frei Luiz publicou o aviso sobre essa palestra, eu peguei meu canal do YouTube, do Instagram, do Facebook e coloquei o aviso. Para falar a verdade, esses três canais que eu tenho só tem uma finalidade: semear o que eu faço aqui. Eu não publico lá onde eu como, onde eu estou, para onde eu fui viajar, que tipo de roupa. Ele só tem uma finalidade: proporcionar a outros que aqui não estão, que chegue lá a semente que nós cultivamos aqui entre nós.
aqueles que não podem estar aqui, aqueles que vão ver à distância, só tem essa finalidade: proporcionar a semeadura a outros semeadores. Alguém aqui duvida que nós somos todos semeadores? Fazemos isso até inconscientemente, porque permanentemente irradiamos de nós, incessantemente pensamos e sentimos, permanentemente, incessantemente, impregnamos ambientes. Tanto é que o psicômetra, se ele pega um objeto seu, tudo aquilo que você irradiou no momento que você estava presente, que tocou aquele objeto, ele pode ver, ler. As paredes de nossa casa têm um registro de todos que ali estiveram e o que fizeram, o que pensaram, o que sentiram. Está registrado. Nós semeamos permanentemente. O psicômetro troca e pode sentir as emoções, os pensamentos íntimos de cada um que esteve ali naquele ambiente. Semeamos permanentemente. Mas não levamos em consideração isso. Semeamos a distâncias. Distâncias que não podem ser medidas, porque pensamento chega lá instantaneamente. Não levamos em consideração isso. Somos semeados. O trabalho que eu faço aqui nesse momento agora é fruto da semeadura dele e de todos aqueles que leram a publicação que eu fiz, que o Frei Luiz fez, e que por um instante sequer, pensando em mim com um bem-querer, me desejou um bom trabalho, pensou positivo em mim. Eles, e mais todos que estão presentes, estão semeando agora o trabalho. Eu sou só a boca que falo. Há muitos corações anônimos aqui fazendo com que esse trabalho se realize. Além dos presentes aqui, além daqueles que estão nos outros setores também assistindo pelo sistema interno. Aqueles que vão assistir ainda mais tarde, quando o Frei Luiz publicar ou eu publicar. Essa sementeira não cessa, ela só aumenta. Existe um conceito na física que diz que espaço e tempo não são entidades separadas. É espaço-tempo agora. Porque não há como você pensar em espaço sem imaginar o tempo que você percorre naquele espaço. Como também não é possível você pensar no tempo sem imaginar o espaço que você pode percorrer. Então, não tem como separar, está interligado. Sentimento e pensamento também, no fundo, é uma coisa só. Há como alguém ter maus sentimentos e pensar positivamente? Há como alguém ter maus pensamentos e ter bons sentimentos? Não. Isso está interligado uma coisa com a outra. Vamos pensar no sentimento e no pensamento como a semente e o fruto. A semente dentro e a polpa, o fruto. Na semente está o propósito, a instrução, a direção a ser tomada. Mas o que proporciona àquela semente um impulso poderoso é a polpa da fruta. A polpa da fruta é que está o nutriente, a força para que essa semente possa dar um impulso vigoroso e toda aquela instrução que está nela desabroche. Pensamento e sentimento também funcionam assim. Não tem como você sentir coisas negativas e pensar positivo, e nem vice-versa. E isso é energia. Pensamento e sentimento é energia. Parafraseando aqui o que Einstein disse, deixa eu procurar aqui, só isso aqui que ele disse. Olha só. Tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Sim, é física, mas também é filosofia. Já que filosofia, filo é amor, e sofia, verdade. Então,
Isso que ele disse é uma verdade. Só que ele queria afirmar que é ciência. A ciência pensa assim. Nós permanentemente irradiamos isso. O tempo todo irradiamos. Mas não levamos em conta, nem temos o cuidado que deveríamos. Pois até em silêncio você o faz. Você entra em um ônibus. Cada um tem a sua psicosfera, que é a manifestação do seu pensamento, do seu sentimento, e, é claro, da sua manifestação física, sua saúde física. Mas todos eles juntos formam uma psicosfera maior. Um sai, a psicosfera muda. Um entra, a psicosfera toma outra conduta. Você sofre a ação daqueles que estão ali, mas também devolve a eles. Eu gosto muito de Antoine Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Engraçado, ele escreveu um livro para crianças, né? Mas também serve para nós, espíritos infantis, porque nós somos espíritos ainda muito infantis ainda, nós estamos na infância. E uma das belas manifestações dele diz assim: aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Isso não é semear? Isso não é semear? Como temos semeado e recebido essas sementes? Bom, não importa as sementes que lhes são dadas. O que importa é a semente que você deu. Poxa, Odilon, olha só, eu procuro semear o que há de melhor quando eu tenho contato com outra pessoa, mas nem sempre eu recebo da mesma forma. Ótimo! Isso é muito bom. Você semeia alguma coisa boa na outra pessoa, e alguma pessoa joga uma semente ruim em você, se brotar alguma coisa, é porque há um campo fértil em você que você tem que trabalhar. Se aquela irradiação negativa frutificou, brotou em você, não é para você criticar, trabalhe. Agora o que importa é que você tenha dado o melhor a esse outro, que ele possa ir com o que há de melhor, e você trabalhe para que só coisas boas floresçam em você. Não reclame, faz parte da jornada e do aprendizado. A gente precisa fazer isso. Sementes que podemos distribuir por aí. Eu sempre uso esse exemplo. Você entra no ônibus, ou você está numa fila de um banco, onde você estiver, e aí ela está aquela senhorinha quietinha, aquela senhora bem idosinha, quietinha, e você vê que ela está doida para conversar. No Brasil a gente tem isso, né? Não precisa conhecer, não precisa ter uma apresentação formal. Alguém fala alguma coisa, outro comenta, daqui a pouco está todo mundo comentando, conversando como se fosse família. Que maravilha! Acho isso ótimo. Ninguém se preocupa com essa coisa de, você invadiu meu espaço. Não, mantenha-se distante. Não, é família. Aí está aquela senhorinha na fila, aí ela olha para o céu assim, procurando assunto, e fala: nossa, hoje está calor, né? Se você concordar com ela, ela vai contar a vida dela todinha para você. Por que ela está fazendo aquilo? Às vezes ali se conta uma carência, e a chance tua de ser a atenção que ela não tem, de semear nela. Às vezes, né? O filho acha que ela é esclerosada, o neto não dá atenção, acha que ela está totalmente desatualizada, não tem nada a ensinar. A nora, a porrinha, em vez de aceitar o auxílio dela, transformar ela em uma grande ajuda dentro de casa, não deixa ela ajudar, ainda trata mal. E ela vê em você alguém que vai dar atenção a ela. Olhe nos olhos dela, se interesse por ela. Isso é caridade, isso é amor. Olhe e dê atenção, não finge que está ouvindo, não. Se interesse de verdade, mesmo que comece a não falar coisa com coisa. Você sabe como é que vai ser seu futuro? Chegando a uma idade avançada? Não é dando que você recebe? Agora olha só a oportunidade da semeadura. Se você quiser fazer, se você não quiser apenas irradiar esse carinho, essa atenção para ela, você pode dizer assim para ela: mas parabéns, minha senhora, a senhora naquela casa é o Cristo. Meu filho, como eu sou o Cristo naquela casa? Me acham maluca? Todo mundo... Minha senhora, apesar de tudo isso, a senhora continua amando eles?
Ama seu filho, né? Teu filho pode ficar doente que a senhora quer assumir o lugar da nora. Não é isso? Teu neto, a senhora não continua dando os trocadinhos teu para ele? Mesmo ele tratando a senhora assim? Minha senhora, a senhora é o Cristo daquela casa. O que o Cristo veio fazer na terra? Amar, servir, instruir. O que aconteceu com ele? Perseguido, maltratado, vilipendiado, desprezado e no final morto. Ele desistiu de nos amar? Olha, minha senhora, quando ela começa a se sentir balançado naquela casa, sabe o que ela fala assim? Vai para o teu cantinho e fala assim, ó, Deus perdoe, eles não sabem o que fazem. Ou aí a senhora vai estar totalmente sintonizado com o mestre. Ou então fale assim, ó, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. E sabe que porta é essa, minha senhora? Vosso coração. Aquela senhora, quando estiver de novo em casa e que começar tudo aquilo, talvez ela lembre do que você falou. E aí aproveite, eu sou o Cristo aqui nessa casa mesmo, eu estou para ser crucificado. Vai lidar com aquilo diferente. Tem outra perspectiva do que está acontecendo. Em vez de ver só a coisa negativa, sofrida, vai ver um exercício de crescimento. Quem semeou isso? Você naquele momento. Ele citou agora ali, né? Você vê alguém sofrendo. Isso infelizmente é muito comum na Índia, tá? Por incrível que pareça, um país onde a espiritualidade, né? A parte do leão do conhecimento espiritual profundo está lá, mas a grande maioria do povo não alcança. E aí você vê isso. Alguém tem algum problema de saúde, alguém tem é mau karma, então ele merece aquilo, não vamos nos intrometer não. Não entenderam. Se você está diante daquela pessoa, se você quer ajudá-lo, não cabe a você jogar, e nem você sabe se aquele karma está acabando ou não. Não é você que decide isso. Mas se você está diante dele e tem uma outra forma de pensar e sentir, você é exatamente o início da misericórdia do Mestre. Você está tendo a chance de ser aquele que vai trazer alívio para ele. Aí você olha e fala, não, ele deve ter feito isso, deixa ele cumprir. Quem está perdendo a chance não é ele, porque se você não o fizer, outro chegará e vai fazer. Porque o que tudo indica que está chegando o momento dele ter alívio. E você ganhou a grande oportunidade de ser esse que vai semear nele, aliviando essa esperança, essa dor dele. E aí você vira as costas. Ainda bem que aqui no Brasil nós não somos assim. Nós somos bem fraternos, graças a Deus. Pedimos para estar aqui nessa nação. Segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, todos nós nascidos nesta terra somos eivados de culpa em vários setores da vida humana no passado. Mas quando Ismael, em nome do Cristo, ergueu a bandeira, convocando todos os irmãos sofridos, ocupados, mas que queriam a oportunidade da redenção de verdade, nós nos erguemos e viemos para cá nascer nessa nação. A vontade de nos livrarmos da culpa, do sofrimento, do erro e nos tornarmos melhor. Estamos reunidos aqui nessa terra. Somos semeadores permanentes, o tempo todo, a todo instante. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos nessa jornada. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Temos muito cactos, urtigas para colher ainda, temos. Nós ainda estamos colhendo coisas do passado, que não são amargos, frutos amargos. Mas enquanto você tira um cactus, você pode plantar um pé de manga. Você tira uma urtiga, você pode plantar um pé de rosa. Você tira outro cactus, você pode plantar outra fruta. Uma hora você vai estender a mão para buscar um dos frutos amargos do passado. Ele terá acabado. Mas quando você olhar o que você vem fazendo, estará lá um pé de manga carregadinho. Muitas flores. E aí o que você faz? Se fecha ali naquele ambiente só para o teu usufruto? Não. Senão ainda você não entendeu. Alguém aqui quando planta um pé de manga, você acabou de plantar um pé de manga, você senta e fica esperando ele crescer?
Você senta ali, não, plantei pé de manga, eu tenho que recolher os frutos, vou sentar e ficar sentado aqui. Não, você planta pé de manga, vai plantando outras coisas, né? Um dia aquele pé de manga não vai crescer? Não estará carregadinho de manga? O que você faz com essas mangas todas? Chupa todas elas sozinho? Olha, eu tive a alegria de morar no subúrbio, quintal. Tinha coisas que a gente compra hoje no mercado, que a gente comia em casa. E não comia sozinho. Fazia doce, chamava a vizinha, juntava a molecada toda, todo mundo usufruía da manga, e no outro dia o pé estava carregado de novo. Amor é assim. O amor sincero e interessado, quanto mais você divide, mais tem. Ele aumenta quando você divide. E como é que você faz isso? Paciência, tolerância, respeito, compaixão, indulgência. São essas semeaduras que vão brotar. Mas não vão brotar para o seu usufruto, vão brotar para o usufruto do outro, para servir o outro. Chega um momento que você não está plantando mais pensando na colheita. Você já planta pensando na alegria daqueles que vão estar contigo usufruindo daquilo. Teu grande barato não é nem o que você vai comer, mas ver os outros se alimentando daquilo, usufruindo daquilo. E se a gente estiver no caminho certo, a gente vai fazer uma coisa. A gente não vai criar dependência. Não. A gente não vai fazer com que só nós tenhamos um pé de manga carregado para que todos tenham que vir a nós. Não. Você pode falar para um irmãozinho, gostou da manga? Leva essas sementes, planta na tua casa. Aí, em vez de tu vir aqui, tu vai ter um pé de manga na sua casa. Você vai chamar aqueles que eu não posso chamar, que eu não conheço, para vir aqui. E lá você também terá alegria de usufruir e entregar a outro. É assim que o amor funciona. Não é culto de si. Vocês já ouviram aquela história do semeador? Ele tinha as melhores safras de uma determinada plantação, milho, o que for. Era melhor. O que ele começou a fazer? Ele começou a separar semente daquela plantação, daquela que ele tinha de melhor qualidade, começou a distribuir aos seus vizinhos. E aí alguém questionou, poxa, olha só, você tem compra garantida, porque as tuas sementes são de muito melhor qualidade. Você está distribuindo pelos outros, os outros vão competir com você. Você vai perder. Não vou perder não. Se eles têm também a melhor semente de melhor qualidade, quando os insetos fizerem a polinização, virá também a polinização de melhor qualidade dessas plantações vizinhas, porque é assim que acontece. Em vez de a polinização ser com semente de qualidade má, o que vai fazer a minha qualidade da minha semente cair, não. Todos terão semente de boa qualidade, e a demanda sempre é muito grande, há muita fome ainda no mundo. Então eu estou distribuindo, porque isso vai enriquecer todos nós, a ponto de não haver a fome como ela há. É o que a gente precisa fazer na nossa jornada. Porque a gente vive o culto de si. A gente vive cultuando a si em detrimento do outro. Tudo isso é metáfora para a vivência do sentimento e do pensamento. Vamos lembrar disso, tá? Pensamento e sentimento vão longe na vibração, longe. Você pensa em alguém com o sentimento, o que determina o alcance desse pensamento é o sentimento. É por isso que fazer prece, tem uma técnica. A prece não pode ser uma coisa intelectual só, um pensamento, uma ideia. Como a semente. A semente tem a instrução, o propósito. Mas o que dá o impulso para que essa semente brote bem sadia e vigorosa é a polpa da fruta. Então, quando você faz uma prece com sentimento, é isso que vai determinar a que plano, a que ponto de elevação vai chegar a sua prece. Você precisa botar o sentimento é que o impulsiona, é a força motriz disso tudo. A gente vê pessoas fazendo prece, né? Enquanto está pensando no churrasco que vai encontrar mais tarde. A gente
É por isso que cultua-se na casa espírita a prece feita por você. Você faz a sua prece. Então você precisa se concentrar naquilo que você está direcionando, e normalmente você se emociona, porque você está falando do teu íntimo, das tuas dores. Nós não somos contra rezar o Pai Nosso, Ave Maria, mas é tão fácil que a gente pode fazer automaticamente sem ter sentimento, sem estar sentindo alguma coisa. Agora, se nós aqui estamos imbuídos do sentimento e fazemos uma oração do Pai Nosso, Ave Maria, tem efeito, porque estamos trazendo sentimento e pensamento, manifestando na voz, vibrando o ar, atuando na matéria. O nosso corpo vibra a garganta, a língua, o peito, que é uma caixa de ressonância. Mas para quem não está envolvido realmente com essa busca de despertar, é muito fácil você fazer essa prece, que você aprende de criança, da boca para fora. Você é capaz de você fazer essa prece pensando em outra coisa. É automático. É por isso que numa casa espírita se cultua que cada um faça a sua prece do seu jeito. Às vezes, por causa de nossas dores, nossas culpas, da nossa forma de nos ver um pequeno, a gente não consegue perceber a grandeza que é a nossa essência e da possibilidade imensa que nós temos de semear no outro. Alguém acredita que Chico Xavier, com todo o seu potencial, foi semeado por alguém do povo normal, que não era nem médium, e que tinham suas aflições? Alguém consegue ver isso? Chico sendo tratado e abençoado por alguém simples do povo, que foi buscar ele com aflições. Alguém consegue imaginar isso? Eu acredito que isso tenha acontecido exatamente para que fique claro que não interessa quem você seja, o quanto de culpa você sente, o quanto equivocado você ainda está. Se você faz a opção do bom sentimento e do bom pensamento, na hora, uma coisa muito maior do que você se manifesta e vai cumprir aquele propósito. E você semeia no outro. Quer ver como ficou registrado isso? Nada que Chico passou como experiência era o acaso. Tudo que ele passou tinha instruções para nós. Até hoje isso vai perdurar. Há pessoas que dizem que no futuro, quando a gente falar de Chico Xavier, pessoas vão duvidar que ele existiu de verdade, vão achar que é um mito. Não pensam isso de Jesus? Há pessoas que acham que Jesus não existiu, não tem isso? De tão incrível que era e foi a presença dele, tão marcante em todos os sentidos, ninguém consegue imaginar que é possível. Haverá um futuro onde as pessoas vão, quando a gente falar dele, as pessoas vão achar que é um mito. Agora, como ele deixa marcado isso? Como Emmanuel e ele deixou marcado que qualquer um, por pior condições que ainda esteja, no momento que busca dentro de si essa força e com intenção direciona, ela tem um efeito poderoso. É aquele momento em que Chico está saindo dos trabalhos dele, já quase 5 horas da manhã, começou 8 horas praticamente da manhã do dia seguinte, do dia anterior, porque ele ia nos lugares levar comida, ele dava palestra, ele cuidava de criança e tal, e depois ia para o centro, se virava à noite, ele saía 5 horas da manhã, praticamente. Falava que ele dormia 1 hora ou 2 horas, e estava sempre bem. E aí conta a história que ele está saindo, depois de ter passado por um povo que beijava ele, agarrava ele está se afastando, e uma senhora do povo, que não tinha conseguido se aproximar dele, começou a chamar ele. Chico, vem cá, Chico, por favor, Chico, um abraço, só pegar sua mão, beijar. E Chico falou, bom, se eu voltar, eu não vou sair daqui nunca. E continua indo embora. E aí Emmanuel aparece para ele. Aí vira para ele e fala assim, Chico, tá vendo aquela senhora lá te chamando? Vá lá, abrace ela, dê atenção a ela. Emmanuel, se eu voltar, não será só ela. E eu não aguento nem ficar mais em pé, mano. Chico, vá lá, volte e fale com aquela senhora. Chico obedeceu. E aquela senhora agarrou ele, beijou, chorou, manifestou a gratidão dela. Ele teve toda a paciência. Depois ele vira as costas e está indo embora, exausto. E aí Emmanuel aparece para ele novamente e fala, Chico, lembra daquela senhora? Olhe para ela agora.
Quando o Chico olha para ela, Chico Narque, do coração dela saía uma luz imensa, ela de longe: Chico, vai com Deus, Chico, eu te amo, gratidão. Uma luz enorme saía e envolvia o Chico todinho, e o Chico ficou completamente sem nenhum cansaço. Aquela senhora é mais filha de Deus do que alguém aqui? Existe alguma diferença na filiação divina entre a senhora e nós aqui? Então todos podem fazer. Isso é semear no outro. Uma história minha. Uma vez estou no Carrefour e eu sempre tenho a ideia de semear, né? Aqueles que passam por nós não vão só, deixa. Então eu passo por um caixa, eu sempre: paz, amor e abundância para você. Ou então aquele que me vem à cabeça para falar, seja um vendedor de uma loja, seja um quitandeiro, não interessa. Teve contato com alguém, eu sempre preciso deixar e procuro falar com sentimento. Não pode ser uma coisa dita da boca para fora. Tem que ser sentido. Se possível, você já vê aquilo acontecendo. Você idealiza, faz uma forma pensamento. E aí, aquele dia eu não estava legal, não estava sentindo bem. Não é que eu estava passando mal, mas eu não estava com aquela alegria de viver, aquela coisa, aquele ânimo que eu sempre tinha. Não sei o que era. E aí, quando eu cheguei no caixa, a caixa estava mais desanimada que eu ainda. De cabeça baixa, nem olhou para mim. Aí eu falei: bom, eu não estou legal, mas eu não vou embora sem dizer uma coisa para ela de boa. Nem que seja do agora fora. Eu não estou sentindo, mas eu vou falar. E aí ela me atendeu, quando ela deu o papel para mim, eu falei: minha senhora, paz, amor e abundância para você e os seus, tá? Ela que estava de cabeça baixa, abatida, levantou os olhos para mim assim, os olhos brilhando. E aí com os olhos todo iluminados, né? Cheio de água: ô meu senhor, o senhor que vai para a sua casa com as bênçãos do Pai, e que seja muito abençoado. Olha, quem ficou de uma história levantada fui eu. Eu saí do Carrefour diferente. Agora, será que ela sabe que ela é capaz disso? Às vezes ela está assim porque ela tem problema com o marido, com o filho, com o patrão. Aquilo que ela fez comigo, ela pode fazer com o marido, com o filho, com o patrão. Se ela for capaz de me erguer, ela pode fazer com todo mundo. Mas será que ela tem consciência disso? Quase que eu parei para dar uma palestra para ela, mas não tinha nada a ver, tinha gente na fila. Quase que eu conversei para ela: olha, você pode transformar seu ambiente. Porque o que ela fez comigo, ela pode fazer com o marido, se ela tiver um pouquinho mais de tolerância, paciência, vê-lo com outros olhos. Lembrar que o que uniu os dois foi amor. Voltar lá no tempo e ver o momento da paixão. Porque ele, com certeza, continua com o mesmo defeito. Só que na paixão você fica cego, né? Você não vê. Mas quando a paixão some, tu olha e: meu Deus, como é que eu casei com essa pessoa? A paixão não cega a gente? Porque é sentimento forte sem razão. Mas é o papel. Sabe por que é assim? Sabe por que existe a paixão? Por que tem que ser assim? Imagine dois adversários que têm que formar um casal aqui. Se não fosse a paixão cegar, eles nunca iriam se aproximar para formar essa família. Então a paixão tem que cegar mesmo. Qual é a ideia? Que nesse momento, parece que diz que são 7 anos, né? Que nesses 7 anos de paixão surja pelo menos a admiração, o respeito. Já é alguma coisa para aqueles espíritos que têm uma história de ódio. Mas a maioria das pessoas, como não desenvolve isso, o que acontece? Assim que a paixão some, aí tu olha para o outro e fala: meu Deus, como é que eu casei com esse cara? E vice-versa. Porque o tempo que tinham para desenvolver um querer bem, uma tolerância, uma paciência, ou então olhar uma coisa de bom no outro que interessa. Nossa, ele tem esse defeito, mas nossa, aquela virtude, que coisa maravilhosa. Adoro estar presente vendo ele fazer daquele jeito. Eu quero em mim, só tem um jeito: estar próximo dele. A gente faz isso? Isso é semeadura. Isso é semear. Vocês estão aqui atentos a mim, né? Cada um está vendo uma parte de sua vida. Cada um está tendo um sentimento. Vocês estão semeando em mim agora. Enquanto eu falo, cada um está semeando em mim, porque pensa, sente e está com atenção em mim. Estão irradiando para mim isso. Vocês são seres filhos do Pai divinos. Isso é uma bênção. É por isso que Emmanuel falou para Chico que temos que ser gratos sempre por alguém que está diante de você.
Não interessa por que está diante de você e quem seja. Seja grato por ele estar diante de você. Você está diante de Deus. E se você conseguir a simpatia dele, melhor ainda. Aquele pensamento positivo de querer bem, que ele tiver a qualquer momento, vem para você. A cota da força divina que o sustenta como espírito e como encarnado, ele para naquele momento, pensa em você positivo, aquilo vai no endereço certo e atinge você. Agora vamos lembrar? A semeadura negativa também funciona assim. A negativa também é assim. Quando você pensa negativo, quando você sente negativo, aquilo vai com a força que você colocar. Tudo que vai, volta. Qual é a regra da semeadura? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você nunca leva em consideração a colheita obrigatória. Estamos semeando permanentemente, impregnando tudo. Vai fazer a comida para a família. Às vezes a comida é uma coisa simples, mas ela gosta tanto, a alegria tanto de ver todo mundo se alimentar na casa dela. A mão dela está irradiando, carregando aquela matéria com o amor e o querer bem dela. As pessoas comem, a comida é simples. Nossa, mas sente um prazer de comer aquilo. Alguém vai falar assim, não, é que estava com muita fome. Não, não é bem assim, não. Não, eu gostei muito da comida, era simples, mas era fome. Não era fome, não. Como também alguém fazendo uma coisa, enquanto xinga, te fala mal e está fazendo, pode ter certeza. Você vai absorver a matéria, mas vai absorver aquela carga. Tem endereço. Está com o teu nome escrito. Tudo que você faz é semeadura. Estamos semeando aqui, ó, um no outro também. Aqui uma semeadura permanente de pensamento e sentimento. A gente não para, é incessante. Essa semeadura nossa é incessante. Você não interrompe nem quando está deitado, dormindo. A gente precisa aproveitar essa semeadura no outro. Porque o que semeia no outro, retorna. Chega um momento que você não semeia pensando no retorno. A tua alegria está semeando. Semeando. Vivendo a semeadura. Mais do que esperar receber. Porque o retorno é certo. E quando vem, e vem muito, você não está interessado naquilo tudo. Você pega uma cota e aí transforma aquilo que você recebeu em mais benefício para outro. Como o pé de manga. Você não vai comer a manga toda. Você come o que for necessário para você. E transforma aquilo em alegria e em benefício para outro. Chega um ponto que você mesmo está cansado de comer pé de manga. Tem época que dá manga e você não liga. Já viu isso? O pé está carregadinho, o vizinho não liga para a manga. Mas ele também não distribui. E não deixa ninguém pegar. O sentimento bom deve ser tratado dessa forma. Amor sincero e interessado, quanto mais você divide, maior fica. Nunca diminui, ele ao contrário, ele aumenta. Jesus o Cristo, ele divide o amor dele com todos nós, seres vivos do planeta, homens, animais e vegetais. O amor dele diminuiu por isso? É muito maior. E eu tenho certeza que ele pretende estender esse amor a outros níveis. Vou falar uma coisa aqui que eu ouvi do Geraldo Lemos Neto, que é uma coisa interessante. Eu nunca tinha ouvido isso e respondeu uma pergunta minha. Jesus falava assim, né? Nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Não é isso? Bom, segundo informações, ele é o Cristo do planeta Terra, responsável por ser o tutelar de toda a vida, de todo ser vivo no planeta Terra. Aí eu fiquei pensando, bom, se tem irmãos que agora na transição está saindo da Terra para outro planeta, ele não está cumprindo a coisa de nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Porque se esse saiu para outro âmbito, saiu da tutela dele, não é isso? Racionalmente não é isso? Isso sempre foi uma dúvida minha. Agora, Jesus nunca fez afirmativa negativa, nunca. Todas as afirmativas dele são verdadeiras. Eu esperei o momento da resposta. E aí, assistindo uma das palestras de Geraldo Lemos Neto, ele explicou uma coisa.
Jesus, o Cristo da Terra, não é só o Cristo do planeta Terra. Sírios, que é um planeta feliz, está sob a tutela dele. Capela, de onde nós aqui viemos, já que Chico disse que quem acredita em reencarnação, e não tem dúvida, veio de lá, somos nós, né? Então, Capela é de sua administração. Aí existe a Terra, que somos nós. Existe um planeta primitivo, que é dele. Ele está formando também esse planeta, para onde os que estão aqui irão regredir, né? Aqueles que estão aqui não vão para um outro planeta. E existe um planeta ainda em formação, onde não tem seres vivos ainda, ele está em formação, e é dele. Então ele tem 5 planetas sob a administração dele. Um planeta feliz, um planeta que está em regeneração, a Terra expiação e prova, um planeta primitivo e um em formação. Aí eu entendi que ele não mentiu, porque aqueles que vão sair daqui e vão para o planeta primitivo continuam sob a tutela dele. Então essa ovelha ainda não se perdeu, ainda está sob a tutela dele, ainda está sob a responsabilidade dele. Mas isso longuíssimo, durante muito tempo eu tive essa dúvida. Ele falou a verdade, a gente só não tinha informação ainda. Queridos irmãos, lembrem disso, semear é uma coisa permanente que fazemos o tempo todo na jornada. Somos todos semeadores, incessantes, e o que semeia retorna. Mas a grande alegria é quando você está mais preocupado em semear do que colher. E a maior alegria é que você vê o outro semeando. Porque a ideia da sementeira não é criar dependência. Você quer ver o outro também fazendo isso, propagando, estimulando. Cristo não veio criar dependência, tanto é que ele estimulou aos 12 apóstolos que eles fossem fazer o mesmo. E que eles aprendessem por si só, erros e acertos. Ele não veio criar dependência, ele veio dar autonomia. Muitos virão que farão o mesmo ou bem mais do que eu. Isso continua valendo para os dias de hoje. E nós podemos fazer. E a casa espírita é um ambiente para esse tipo de estudo, para esse tipo de estímulo. O que fazemos aqui não fica em nossas paredes, elas vão embora, elas atravessam as paredes e vão. Tem os irmãos que estão por encarnar, que estão assistindo agora a gente aqui. Diz que a plateia aqui é muito maior do que aqueles que estão aqui no plano físico. E tem aquela plateia que não é que estão preparando para se encarnar, mas aqueles que são sofredores e vêm ouvir orientação, vêm usufruir do ambiente, essa vibração que a gente está semeando, produzindo. Amados irmãos, gratidão pela atenção, obrigado por semear em mim. Eu espero ser recíproco à altura a todos vocês, sejam eu alguém conhecido ou não de vocês. Namastê.